Olá, esta agenda traz para você o tema do momento no setor de infraestrutura, a privatização da Eletrobras. O argumento central utilizado pelo Palácio do Planalto para defender a privatização da empresa é que ela não tem recursos para investir na ampliação da geração de energia no país. Mas especialistas no tema afirmam que existem recursos sim e que a privatização vai aumentar o preço da energia para o consumidor e as emissões de carbono. Para debater esse tema, eu recebo, neste Agenda Econômica, o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macor, e a professora da UFRJ e diretora do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, Clarice Ferraz. Secretário Diogo, Clarice, quero agradecer a presença de vocês aqui na Agenda Econômica, dispostos a gente conversar e, com perdão do trocadilho, jogar um pouquinho de luz nesse tema, que é sempre um tema bastante complexo. Obrigado, Antônia. É um prazer. Agradeço pelo convite, eu cumprimento a Clarice e a todos que nos acompanham. Da minha parte também, saudações a todos que nos ouvem ou nos veem, né? Espero que a gente possa ajudar no entendimento dessa questão tão importante. Então, vamos começar com o básico, que é trazer uma questão de conjuntura para a gente discutir essa infraestrutura. A gente está na iminência de uma crise hídrica que está sendo anunciada, o governo já está se preparando no sentido de minimizar os danos por essa crise hídrica e que, portanto, também é uma crise energética, já que a nossa matriz energética ela é principalmente hídrica. E, então, a minha primeira pergunta para os dois, eu gostaria de ouvir primeiro o secretário, depois a Clarice, se esta é a melhor hora, é a hora adequada para a privatização da Eletrobras. Secretário Diogo, por gentileza. Bom, Antônia, obrigado pela pergunta. Na verdade, a hora ela já passou, né? A gente está há mais de 20 anos atrasado nesse processo. A Eletrobras ela foi inicialmente incluída no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, lá na década de 90. Né? Depois, no primeiro mandato do governo Lula, ela foi retirada do PND por força de lei. E, desde então, houve a proibição legal de se voltar a discutir a privatização da Eletrobras. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Né? O que aconteceu nesses 20 anos? Foram prejuízos bilionários, né? Um custo de oportunidade enorme. Então, se a Eletrobras tivesse sido privatizada em 2002, né? E se esse recurso tivesse sido utilizado pelo governo para abater dívidas, né, e pelos acionistas minoritários, enfim, também investimento Selic, isso é o custo de oportunidade, ou seja, o capital imobilizado naquela empresa. Então, quando você fala, a Eletrobras dá lucro, né? Tudo bem, então o que a gente fez? Atualizamos o custo de oportunidade do carregamento do capital investido e descontamos esses dividendos que foram pagos pela Eletrobras, mas a gente também somou as capitalizações, porque não só a Eletrobras, mas a maioria das empresas públicas, mesmo quando elas dão um lucrinho no ano seguinte elas vão lá e passam o chapéu e pedem mais dinheiro para a gente, né? Porque elas estão um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Então a gente somou os dividendos, descontamos as capitalizações e o resultado é que hoje a gente seria 350 bilhões de reais mais rico, né, se a gente tivesse privatizado a Eletrobras lá em 2002. Tá? E, obviamente, sem prejuízo algum ao investimento, muito pelo contrário. Né? A nossa matriz elétrica no Brasil, ela cresce fundamentalmente por recursos privados. E quando a Eletrobras tentou atuar de maneira mais firme nesses investimentos, ela fracassou miseravelmente nos últimos anos, o que se chamava de taxas de retorno patrióticas, né? Ela tinha uma prática de preços predatórios no setor elétrico, não entregava os investimentos que ela se comprometia a fazer e chegou, inclusive, a ser proibida as subsidiárias Furna e Chesf pela ANEEL de participar de novos leilões, porque ela simplesmente não entregava. Então, respondendo a sua pergunta, Antônia, o momento já passou há muito tempo, então é melhor agora do que esperar mais 20 anos. Clarice, por gentileza. Eu digo que realmente nunca foi, na verdade. Acho que nunca se olhou para a Eletrobras como deveria. E como se diz, né, mesmo o Diogo falando assim, já passou da hora, então não está na hora. Né? E a iminência da crise hídrica, Diogo, você parece que não trouxe para a sua resposta. Né? Porque todos os cálculos que vocês fizeram, na verdade, no máximo se põe R$ 260, o PLD hoje já está mais de 500, não é? A gente sabe que privatizar em momento de escassez, você vai ter que fazer renovação de contrato com preço teto. E o que mais me preocupa, inclusive, é que além da gente fragmentar ainda mais esse mercado, porque é preciso que se entenda, né, o ministro, para
né, o seu chefe, junto com o senador que está à frente dessa medida provisória, ele veio anunciar justamente isso como a privatização como parte de um conjunto de medidas, né? E a outra medida principal é justamente a reorganização setorial e comercial, quer dizer, uma enorme reestruturação com vista da ampliação do mercado livre. Quer dizer, como vai ser estabelecido esse preço-teto, como a gente vai garantir a coordenação desse setor às vésperas de um racionamento. É preciso enorme coordenação, não mais fragmentação. As empresas, justamente, o mercado ele é feito para que elas compitam entre si, não para que elas cooperem. Esses números, né, eu realmente não tenho mais eles de cabeça, mas a gente refez essa conta, Diogo, não foi nada disso que a gente encontrou. O setor elétrico não é assim, sabe? A energia, a eletricidade está em tudo. Então, esse seu custo de oportunidade você deveria calcular talvez de outra forma. Inclusive, no PND, mesmo retirando a Eletrobras, foram realizadas muitas privatizações, né? E você analisa isso no impacto sobre a redução da dívida pública, não teve nada de representativo. Então, é de se questionar, né, se a efetividade aí, será que isso aí que você está falando realmente aconteceria? Porque, na verdade, nunca aconteceu e nunca se verificou com empresas anteriormente privatizadas, né? E quando a gente está falando de eletricidade, na verdade, é um insumo básico, né, de toda a produção, toda a indústria, a qualidade de vida da gente aqui em casa. Eu queria levantar uma questão que você levantou rapidamente, Clarice, que é a questão do marco regulatório, né, do setor elétrico. Está em votação, foi votado no Senado, está em votação na Câmara. E, secretário Diogo, a votação desse marco não seria melhor o governo esperar a votação desse marco? Ela não pode aumentar o valor da Eletrobras no processo de privatização a partir da votação desse marco regulatório? Olha, Antônia, não necessariamente, né? Na verdade, são discussões bastante diferentes. O que a gente fala é a modernização do setor elétrico brasileiro. Então, eu entendo, né, a Clarice não compreender a totalidade dos números que a gente calculou, porque o governo PT, e aparentemente é o que ela defende mais, teve uma atuação completamente diferente, ou seja, na concepção deles, quanto mais participação estatal, melhor, né? Mas o efeito que eles conseguiram foi quebrar o país. Então, no final das contas, né, a gente fala de crise hídrica, né? E nas palavras, ela falou do meu chefe, nas palavras do próprio chefe dela, que é o dono do Instituto Lumina, a gente tem desculpe, Diogo, eu vou ter que me interromper. Hídrica. Eu sou uma diretora como os outros, eu não tenho chefe no Ilumina, somos todos colegas. Então, pronto. Então, do colega da Clarice, né, o que é o Roberto, vários artigos mostram que a escassez hídrica que a gente está falando, ela é fundamentalmente um baixo nível de reservatório, não necessariamente uma falta de chuva. E esses reservatórios, eles foram deplecionados após a medida provisória 579 da dona Dilma Rousseff. Então, quando a gente vê o histórico, né, dos reservatórios, você vê que a partir de 2013, eles são deplecionados e agora, para a gente conseguir devolver água para esses reservatórios, é muito mais difícil, por uma questão simples. Tá? A quantidade de energia que você gera é o produto de duas coisas, a coluna d'água, né? Então a queda que você tem, e a quantidade de água que você turbina. A gente está falando de reservatórios que estão vazios, significa o seguinte, com uma coluna d'água pela metade, você precisa turbinar o dobro de água para ter a mesma quantidade de energia no fim. Então, você conseguir devolver essas águas para os reservatórios agora é muito mais difícil. E isso fez parte das famosas pedaladas elétricas lá de 2012, na medida provisória 579. Então, isso deixou o setor elétrico completamente desfuncional. Então, um dos grandes méritos da medida provisória agora da Eletrobras não é só a privatização da Eletrobras, mas é realmente acabar com as pedaladas elétricas lá de 2012. Eu queria apresentar para a gente, eu vou pedir licença aos dois para apresentar, e um gráfico feito a partir de dados do Banco Mundial, que mostra essa questão dos investimentos com participação privada no setor elétrico. E aí pode ser que isso jogue um pouquinho de luz aí no debate. Essa linha verde, eu vou pedir ao nosso diretor para mostrar ele em tela cheia, para que o telespectador possa ver em mais detalhe. Essa linha verde, que são projetos novos, e a linha vermelha são os projetos totais, tanto projetos privados com participação privada, porque a gente tem muito, quanto os projetos com financiamento público exclusivamente. A gente tem aqui até 1990, mais ou menos, praticamente só investimentos públicos, porque o setor era todo público. Depois, a gente tem o processo de privatização,
que começa mais fortemente aqui em 95, e o que a gente vê é que essa linha vermelha dos investimentos totais, ela que era grande aqui entre 90 e 95, ela começa a cair, mas a linha verde, que são os novos projetos, inclusive com participação da iniciativa privada, eles não acontecem ainda. Eu queria chamar a atenção que aqui, por volta de 2000, 2001, a gente teve o apagão do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o maior apagão que a gente teve até agora nos últimos, digamos, 40 anos, a partir desses processos novos. E aí a gente volta a ter um aumento grande de investimentos aqui com participação privada e pública também. E depois a gente cai, e cai a números bastante baixos, aí na faixa de 5 bilhões de dólares, esses dados são em dólares, daí de 2015 para cá, principalmente. Eu queria que você explicasse um pouco esse aumento de projetos de participação, de financiamento, tanto do setor público quanto privado, entre 2005 e 2010, e essa queda posterior. E se não seria por causa dessa queda que a gente está hoje de novo entrando num processo aí, correndo risco de um apagão como aconteceu lá em 2001. Tá, Antônio, eu queria, antes de mais nada, falar um pouquinho, né, da resposta do Diogo, porque eu acho muito ruim o tom. Né? Eu falo como uma especialista do setor, Diogo, eu estudo isso há 20 anos, assim, eu sou economista com especialização em mercados de energia, então, assim, não estou defendendo nenhuma ideologia, o que eu estou lhe falando aqui são de comparações com mercados internacionais, tá? Com base em vários estudos de muita gente. Então, quando eu te falo que precisa de mais coordenação para a gente encaixar as novas renováveis, e que é óbvio que num processo de escassez você precisa de mais coordenação, independente da revolução tecnológica, que também pede a mesma coisa, quem está falando isso é o Laboratório Nacional de Energias Renováveis americano, que fez simulações e que mostra que ganha quando se integra o território de forma nacional para jogar com as complementaridades entre essas fontes renováveis que têm localizações distintas, então você precisa jogar com isso para uma coisa complementar a outra. Eu estou lhe falando da Universidade de Princeton, que elaborou o programa que também sustenta o governo Biden agora nesse momento. Eu estou lhe falando do MIT e eu estou lhe falando da Suíça, só para citar alguns. Então, não, isso não é um posicionamento partidário, isso é um posicionamento de quem é estudiosa do setor, e eu achei deselegante a sua colocação. Então, para voltar aos fatos, a valorização que a Antônia colocou, isso é inevitável, Diogo. A gente sabe que a modernização do setor elétrico ela é feita justamente, essa reforma que realmente é necessária, mas eu realmente discordo do teor que está acontecendo, o que está sendo feito é justamente para a gente se adaptar a essa era pós-carbono, que é uma participação muito maior das energias, né, renováveis, que são variáveis. Então, realmente, a gente precisa de backup e realmente o reservatório vai te fornecer outros serviços. Então, quando a gente fala separar fio e energia, quer dizer que a gente vai começar a precificar essa energia de forma diferente. Eu tenho uma energia de curto prazo para equilíbrio instantâneo, eu tenho uma energia que permite o acompanhamento da minha carga diária e eu tenho, né, um produto que me permite fazer um planejamento de longo prazo. O reservatório ele te entrega os três e é o único que pode fazer isso. Então, fatalmente, esse reservatório, inevitavelmente, inequivocamente, escolha, né, o adjetivo, esse reservatório vai assumir um novo valor. E é por isso que ele é tão cobiçado, não é? E mais independentemente disso, porque eu sou estudiosa justamente desde as reformas precedentes que ocorreram, né, toda uma ordem. Então, claro, a gente vai fazer de acordo com as nossas especificidades, de acordo com o nosso mercado consumidor, de acordo com os nossos recursos naturais. Mas a última coisa justamente que você faz é privatizar. Por quê? Porque as empresas precisam fazer suas estratégias corporativas, os governos precisam se organizar. Então, primeiro a gente tem que organizar, colocar as regras do setor em segundo lugar, e em terceiro a gente privatiza se caso for necessário. Então, é uma ordem das coisas que já está assim, estabelecida e que parece bastante assim, não precisa nem estudar tanto, na verdade, né? Se eu mudo uma regra, o teu ativo assume um valor diferente e é isso. Então, o reservatório ele é chamado a participar de forma diferente. E aí, Antônio, obrigada, eu vou agora respondendo ao gráfico. O que a gente vê é realmente aquela queda pré-95, pré-privatização, quer dizer, os agentes do setor, eles sabem o que está acontecendo, né? Então, está esperando justamente essa reorganização para ir se posicionar. Então, é normal que pré-privatização haja menos investimentos. Você está vendo, antes de 95, começa já a queda. E é igual aqui, ó, antes lá, né, desde 2016, sobretudo, tem uma enorme pressão para que novamente esse processo ocorra, né, se relançou, né, esse projeto de lei para privatização e tudo isso. Então, tá vendo? É normal, é assim que funciona, é assim que os agentes se comportam.
Não estou criticando os agentes que se comportam dessa forma, é a natureza do negócio deles. Eu estou preocupada com o governo que não olha para isso, porque a gente está numa situação de escassez e a gente precisa se organizar e ter mecanismos de coordenação, não de fragmentação. Então, não está na hora. Tá. Secretário, por gentileza, se você quiser comentar o gráfico. Claro, então vamos lá. Primeiro que esse gráfico ele demonstra não os desembolsos, tá? E sim os projetos licitados. Então, quando você vê esses picos ali, são os projetos estruturantes, tá? Belo Monte, Santo Antônio, Geral. E quando a gente pega, só para ficar num exemplo, Belo Monte, então ali ele está considerando a licitação e não o desembolso. Foi, inclusive, interessante porque esses projetos estruturantes foram dos grandes responsáveis também pela desestruturação do setor elétrico no mercado, tá? Em termos de comercialização, porque o governo daquele momento permitiu, inclusive, que parte dessa energia, parte importante dessa energia, fosse vendida antes dela ser produzida. Então, isso desestabilizou o MRE. Né? A Clarice, então, já que é uma estudiosa, ela conhece bem, né, esse processo todo, como que aconteceu. Então, e Belo Monte é interessante pelo seguinte, a gente teve a concorrência, né, ou a competição de 2 consórcios, e a Eletrobras participava com 49% de cada um dos 2 consórcios. E os outros componentes de cada um dos consórcios eram fundos de pensão de empresa pública. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi uma simulação de concorrência pelo governo daquele momento, né? Um projeto que foi mal desenhado, mal elaborado, ajudou a desestruturar todo o mercado do setor, todo o mercado do setor elétrico, né? Atrasou, teve problemas de orçamento, então tudo isso, esse gráfico, ele não demonstra, né, exatamente o que aconteceu em termos de investimento, em termos de fluxo, e sim em licitação. Tá? Agora, sobre a organização do sistema, né, que a Clarice comentou, é evidente, só que essa coordenação não se faz por meio de uma empresa estatal que canibaliza o mercado. Né? Você faz essa coordenação por meio do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, né? E em termos de expansão pela EPE, que faz o planejamento de longo prazo. Eu vou pedir a vocês dois, como a gente tem um tempo limitado, a gente tem mais cerca de 10 minutos de programa, para a gente focar um pouquinho mais nessas questões, então vamos passar um pouco para esse projeto atual. Ele é um projeto que ele prevê mudanças bastante significativas no setor, como, por exemplo, o aumento do espaço das termoelétricas, né, que são fontes mais poluidoras, mesmo que sejam a partir do gás. Então, eu gostaria de saber do secretário quais seriam as vantagens da gente ter um projeto, no momento em que o mundo inteiro discute energia limpa, a gente tem um projeto, e nós somos um país tropical, com sol e vento. Quais são as vantagens da gente voltar a investir num projeto que tem termoelétricas em lugar de incentivar a produção, por exemplo, de energia eólica e solar? E depois eu quero ver Clarice. Então, vamos lá. O Brasil, Antônia, ele é líder mundial em energia renovável. Tá? Um país de grande porte como o Brasil, nós já temos, em termos de produção, né, que é maior do que a potência instalada, cerca de 80% da nossa energia renovável. Então, é evidente que a nossa solução para o futuro ela é bastante diferente de outros países. Você vê, a Alemanha, ela hoje gasta alguma coisa em torno de 25 bilhões de euros por ano em subsídios, e só agora ela conseguiu atingir 40% da produção de energia renovável. Então, é evidente que a nossa solução é completamente diferente da solução da Alemanha. O Brasil já fez o seu dever de casa, né? Agora, justamente porque temos problemas de sazonalidade, e esses reservatórios, aparentemente, temos alguns problemas estruturais ali, e é difícil você devolver água, a gente precisa de fontes que não sejam intermitentes e que nos ajudem a manter justamente a qualidade, e a segurança do nosso sistema. Então, de novo, a gente já fez o dever de casa. Nossa solução certamente não pode ser a mesma solução de outros países que ainda estão muito atrás do Brasil, né? Os únicos países que você poderia comparar em termos de produção renovável é Canadá e Noruega, sendo que os dois são exportadores líquidos de energia. O Brasil consome a integralidade da energia hidrelétrica que produz, né? E é muito difícil a gente conseguir novas licenças para novas hidrelétricas. Então, é evidente que a diversificação da matriz é importante, a eólica é importante, solar é importante. Agora, nós precisamos de fontes de potência, que é para trazer segurança para o sistema.
Tá? Antes de eu passar a palavra para a Clarice, eu quero que os dois analisem, e aí em seguida eu volto para a Clarice, a nossa matriz energética hoje, segundo dados da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, e está aí no vídeo a nossa tela, não é esse gráfico, Marcelo é o nosso diretor, eu vou ter que me dirigir a ele, porque a gente está remotamente, é o outro gráfico, Marcelo, que tem energia elétrica no Brasil. Isso, esse é o gráfico da nossa matriz de capacidade instalada. O número aqui em cima está errado, são 170,1 gigawatts, faltou o 1 aqui, não está certinho, desculpa, eu que estou com o gráfico errado aqui. Então, nossa matriz hídrica é de 64% do total, térmica 22%, isso estou falando do jeito que é hoje. Eólica 9%, solar 1%, nuclear 1,2%. Depois eu queria que o secretário voltasse ao tema, mas eu vou passar para a Clarice, porque o secretário acabou de falar. Essa matriz solar, a gente não poderia implementar aqui, já que a gente tem sol no país todo, o ano todo praticamente, ela hoje é menor do que a nuclear. E a eólica também não poderia ser incrementada, além desses 9%? Clarice, depois secretário, por favor. Claro, Antônia, com certeza. Na verdade, não é porque a gente tinha uma matriz mais limpa que a gente vai carbonizar. A gente devia saber tirar partido disso para continuar produzindo uma eletricidade limpa e talvez se posicionar, né, com liderança aí nessa nova geopolítica, né, do pós-carbono, como um país realmente que consegue produzir renováveis e baratos. O que a gente vê? Uma aceleração muito grande da carbonização do setor. Se essa MP passar, né, inclusive, a gente tem um aumento de 50% a mais, que inclusive impossibilita o atendimento na neutralidade climática anunciada pelo próprio presidente, né? Então, assim, tem uma série de incongruências mesmo. Eu não entendi o foco em Belo Monte, né, no comentário anterior, porque a gente estava analisando justamente os períodos pré-privatização e fluxo de investimento, assim. Eu acho que a medida, a MP 579, teve problemas de forma, inclusive a própria Eletrobras não estava muito preparada para receber aquilo, mas o conceito era, essas usinas estão amortizadas, então a gente pode usar elas para começar a baratear o preço da tarifa. Né? Como foi feito, eu também tenho minhas discordâncias. Teremos até uma concordância, então. Mas, então, nesse sentido, era essa a ideia. E aí, se a gente olha para agora, então não faz muito sentido a gente adicionar gás, porque, inclusive, as novas renováveis, que inclusive aparece, né, no PDE 2030, que é o planejamento decenal que é feito pela empresa de pesquisa energética, lá nas conclusões eles mesmos colocam se a expansão mais barata, né, e que a gente deve fazer é via energias renováveis variáveis, e eles põem térmica flexível. A térmica flexível pode ser compensada com outras coisas, justamente se você preservar o seu reservatório para te dar esse balanço. Em algumas regiões, você talvez precisasse um pouco por equilíbrio elétrico, não justamente, né, uma questão de energia, tá? Então, a gente deve, na verdade, olhar para a produção mais limpa e mais barata sempre. E a gente está indo exatamente na contramão. Essa intensificação das térmicas se deu justamente depois, né, foi no governo, foi até no governo do PT, inclusive. Mas por quê? Porque não houve a pujança do investimento privado que se esperava, né, quando foi desenhado no modelo do Fernando Henrique. Então, você sai do racionamento, né, mas você não consegue. Então, tem que se fazer um leilão meio às pressas em 2008 e se contrata, sobretudo, as térmicas. E assim a gente vem desde então, né, expandindo térmica e aumentando tarifa. Agora, aquele momento já não era assim uma evidência como é hoje, né? A urgência da descarbonização e como custa caro a gente amortizar essas infraestruturas. Então, se eu tiver que parar de queimar ou se eu tiver que compensar, né, a emissão de carbono realizada, na Europa está subindo toda, a curva é ascendente, estava 50 euros semana retrasada, semana passada já estava batendo em 55 a tonelada de carbono, então a gente vai adicionando preços, e acho importante que a gente talvez volte para o tema da tarifa, porque se essa privatização não fosse realizada, Tucuruí, justamente, ela chega no final da concessão dela em 2024, né? Itaipu chega em 2023. Então, essas usinas, na verdade, se elas forem passar por um regime de cotas, mas aí que seja melhor calculado e com, né, na verdade, a hora para discutir era essa, né? Não era para a gente estar discutindo privatização, era discutindo como é que a gente pode abaixar a tarifa, como é que a gente organiza melhor o nosso setor daqui para frente ao fim dessas concessões. Porque se você cotiza Tucuruí, você tem a maior usina, né? Mais de 8.000 mega que você podia estar cobrando uma eletricidade muitíssimo barata, em vez de estar adicionando o fator que aumenta custo.
Então, eu vou te interromper, aproveitar essa sua deixa, fazer a pergunta para o secretário, porque a gente tem as questões de limitação de tempo aí. Daqui para frente, ok, se a gente privatizar, o que o governo ganha? O governo está pensando em fazer um caixa grande em cerca de 25 bilhões de reais a partir dessa privatização, que é o bônus, mas o que é que o consumidor ganha? Teremos redução de tarifa, porque quem faz a crítica diz que nós teremos aumento de tarifa. Queria ouvir do secretário o que é que o governo pensa se o consumidor brasileiro vai ter redução de tarifa e vai ter segurança elétrica também, para a gente fechar essa conversa. Muito bom, Antônio. Então vamos lá. Sobre a proposta da Clarice de voltar ao regime de cotas de Tucuruí, infelizmente esse é o problema do Brasil. A gente acaba não aprendendo com os próprios erros. O regime de cota foi um desastre absoluto, né? Na verdade, na base da caneta, o que se obrigou a Eletrobras a fazer foi vender energia a metade do preço de custo de produção. Então, o que está sendo feito agora? Eu não sei se está claro, mas o valor presente líquido da operação é de cerca de 60 bilhões, inclusive considerando o Tucuruí, tá? Que a Clarice colocou. Só que o que a gente está fazendo? Parte desse recurso vem para o Tesouro, que é para que a participação do governo na Eletrobras seja diluída e com isso a privatização aconteça. A gente não vai vender nenhuma ação nesse momento, né? Uma capitalização onde o governo é diluído. Agora, os outros 35 bilhões de reais de fluxo futuro ficam para o próprio setor elétrico. Como? 25 bilhões para a CDE, reduzindo tarifa, tá? E outros 10 bilhões de reais em revitalização das bacias do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, né? E para a modernização do Parque Gerador do Norte. Então, tudo isso ajuda a reduzir encargos, no caso do Norte, e a melhorar o MRE também, porque a gente está devolvendo água para os reservatórios. Então, qual que é a diferença? A gente está pegando esse fluxo futuro, colocando no setor elétrico, mas sem desconsiderar que você precisa de um prêmio de risco pela operação de um determinado ativo, que foi justamente o que a Dilma, no momento da medida provisória 579, esqueceu de considerar. Por isso que ela saiu quebrando, né, a Eletrobras e desestabilizou o setor elétrico inteiro. Então, e aí o efeito de tarifa, menos 6,3% é o número oficial. Então, a tarifa cai. Cálculos do MME junto com a ANEEL, da forma como foi aprovado pela Câmara, a tarifa de energia elétrica do brasileiro cai em 6,3%. Tá? Ok, desculpa interromper realmente a questão do tempo. É difícil a gente fazer um debate desse em meia hora, mas é necessário. Clarice, cai ou aumenta a tarifa? Aumenta, porque ele não sabe nem quanto vai ganhar com essa arrecadação e não sabe nem quanto vai ser o tamanho da CDE. A crise hídrica, Diogo, né, a maior parte da CDE, uma parte muito importante da CDE, é justamente para compensar o uso dos combustíveis fósseis. A gente está disparando todas as térmicas que a gente tem agora. Do ano retrasado para o ano passado, a CDE acho que aumentou mais de 8%, e em presença do auxílio emergencial. Outra coisa que a CDE cobre é justamente a tarifa social. A gente está num país onde a pobreza aumenta, onde não estamos mais com auxílio e onde a gente está disparando todas as térmicas. A gente não sabe onde essa CDE vai parar e nem tampouco o valor da arrecadação. O que não está entrando na conta, nem da... A ANEEL não apresentou estudo, secretário. Tem um estudo de 2017, tem uma regra de 3 apresentada pelo Ministério de Minas e Energia que fala quanto mais ou menos vai entrar pela... Enfim, não tem uma metodologia clara e muito primário, né? A gente fica chateado de não poder debater porque não tem a metodologia de cálculo, mas enfim... Mas então, são muitos outros fatores que vão, na verdade, fazer aumentar. Então, se você reduzir um pouquinho essa CDE, ainda mais diluindo em 10 anos, no máximo esse mesmo valor cobriria a CDE de 1 ano. Esse valor vai ser dissolvido em 10 anos, diluído em 10 anos, e além disso a gente não está botando, eles estão calculando um preço máximo de R$260 nessa simulação do Ministério. O PLD hoje, Antônia, já está em 500. Se for 500, será que a gente vai ter essa redução? E se for para o Mercado Livre, será que o teto vai ser 500? Então, eu insisto, vai aumentar. Ok, então eu aproveito a sua deixa, agradeço a vocês dois. A gente realmente tem aí essa questão de limite de tempo. Agradeço muito a presença de vocês. Acho que dá para o nosso telespectador ouvir a opinião de um lado e do outro e formar e procurar se informar mais. É claro, aqui é um espaço para jogar apenas a pulga atrás da orelha, que a pessoa possa... e buscar e se informar realmente mais profundamente. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui na Agenda Econômica. Obrigada, Antônio. Prazer. Obrigado pelo convite. E agradeço também
A você, telespectador, você, espectador da internet que nos acompanha até aqui, e continue com a Agenda Econômica. Se quiser falar com a gente, é agendaeconomica@senado.leg.br, o nosso site senado.leg.br/TV Senado e o canal da TV Senado no YouTube. E continue com a TV Senado.